Olá, Seged Salom, graça e paz. Mais uma vez, Deus nos dá a oportunidade de estarmos juntos para refletirmos, fazermos uma reflexão sobre a sua palavra de Deus para os nossos dias. Estamos vivendo um período difícil, podemos dizer um período crítico para a igreja. E eu gostaria muito de compartilhar com vocês uma palavra que faz muita falta nos dias atuais da igreja. Está lá na primeira epístola de São João, capítulo 4. Primeira epístola de São João, capítulo 4, que fala sobre os falsos espíritos. É uma palavra talvez um pouco diferente do que você tem escutado nos cultos da sua congregação, da sua igreja, mas é algo que nós precisamos falar, é algo que nós precisamos abordar. Eu imagino que você, assim como eu, concorda que hoje há uma facilidade imensa, muito grande, de acessar as redes sociais e encontrar alguém com uma palavra motivacional, um coach, enfim, algo nesse sentido. E muito pouco um pregador, pastor responsável, com a responsabilidade de cuidar de um rebanho, trazendo uma palavra para confortar e confrontar algumas coisas que tentam nos parar, ou pelo menos nos tirar do foco, desviar do caminho. E aqui a palavra diz assim: amados, não creais a todo espírito, mas provai se os espíritos vêm de Deus, porque já muitos falsos profetas têm se levantado no mundo. Então, uma palavra bem costumeira, a gente poderia usar aqui dizendo: nem tudo aquilo que reluz é ouro. Nem tudo que está sendo dito é exatamente assim. Eu não sei se você sabe, Abraão, que foi chamado de o pai na fé, não o pai da fé, o pai na fé, e também de amigo de Deus, ele ouviu diretamente de Deus a voz, ouviu Deus falar diretamente aproximadamente 5 a 7 vezes. E o profeta Elias, ele ouviu diretamente de Deus aproximadamente 2 vezes Deus falar, não considerando os sonhos, mas Deus falar diretamente. E hoje nós encontramos nas redes sociais pessoas dizendo que Deus está falando e revelando de 5 em 5 minutos. Tente imaginar a santidade de Abraão, a santidade do profeta Elias e de tantos outros homens que Deus usou na história. E aí vamos comparar com a facilidade, a maneira com que Deus está falando no meio ou no seio da igreja. Será que nós não precisamos usar um filtro? Será que não é hora de usarmos um filtro para resgatar a igreja, o remanescente de Deus, para que ela possa viver a verdade? Lá em 1 Tessalonicenses 5,19, se não me foge a memória, a palavra de Deus, o apóstolo São Paulo chama a atenção, ele puxa a orelha da igreja dizendo: gente, pessoal, por favor, não desprezem as profecias. Mas tem um detalhe ainda mais marcante: não extingueis o Espírito, não apague o Espírito, não sufoque o Espírito. Era a preocupação da época. E por anos e gerações essa foi a preocupação da igreja. Mas hoje
eu tenho a ousadia de dizer, não é mais essa a preocupação. Nós ouvimos as pessoas falar no Espírito Santo de uma forma que nós vamos reconhecer, não estão extinguindo, estão apenas banalizando, tornando natural o que é sobrenatural. Hoje é tão comum ouvir as pessoas falar, eu senti o Espírito me falar, eu fiquei arrepiado. Isso não é presença de Deus. Arrepiar não quer dizer presença de Deus. Presença do Espírito é arrependimento. Presença do Espírito Santo é convencer do pecado, da justiça e do juízo, é transformar as vidas. A atuação do Espírito Santo é nos convencer que nós precisamos, como igreja, não apenas ser cheio do Espírito Santo, porque quando alguma coisa está cheia, pode, ainda que haja o menor ou o mínimo espaço para se acrescentar alguma outra coisa. Então é hora da igreja estar transbordante, dos cristãos viver uma vida transbordantes do Espírito Santo, usando o filtro, o dom de discernir espírito, que ninguém busca, que ninguém pede. As pessoas oram pedindo, Senhor, me dá dom de variedade de língua, eu quero que todos ouçam eu falando mistérios. Senhor, me dá o dom de profecia para eu olhar e ver e dizer. Queridos, você já ouviu alguém orando por discernimento de espírito? É isso, essa é a mensagem. Em nome de Jesus, que Deus abençoe. Abençoe a sua vida e a sua caminhada de fé.